Acerca de batalha espiritual, eu tive pensando o que falar, não é? Porque é algo muito abrangente. Você sai da batalha espiritual, aí você entra nas armas espirituais, aí vai até para a demonologia, aí vai naquilo que a Bíblia diz, fala da autoridade de Cristo, fala da santificação e muita coisa. Tanto que a pastora Antonieta, por exemplo, leva 3 dias para dar um seminário de batalha espiritual, nem fala tudo. Eu falei, Jesus, como é que eu posso falar em 40, 50 minutos algo ali? Me dá a direção do que é preciso falar. Aí o Senhor me deu umas coisinhas aqui. Batalha espiritual, querido, é um assunto tão sério como aqui eu orei, que só você de estudar, parar para dedicar um tempo, como aconteceu comigo essa semana, já fui alvo de alguns ataques, né? Estou com uma inflamação na minha face, no nariz, na garganta, não estou conseguindo falar muito bem. Minha coluna de um dia para o outro não está legal. Quando eu fechei o estudo de batalha espiritual anteontem, na mesma hora que eu cliquei e fechei, recebi a notícia que a pastora tinha sido internada, com suspeita de coronavírus, está com uma pneumonia, mas está bem, louvado seja Deus. Ou seja, parece que é um levante quando a gente vai estudar a batalha espiritual, que a gente fica, meu Deus, realmente entrar no terreno do inimigo, falar das estratégias dele, explicar isso, estudar isso, atrai a atenção dele para as nossas vidas. Mas louvado seja Deus que está nos guardando, está me cobrindo com o seu sangue. Se nós estamos na intercessão, é óbvio que temos uma consciência sobre batalha espiritual. Sabemos que é algo sério. Por isso eu não vou investir tempo aqui perguntando ou provando sobre a existência desse tema, pois intercessão é batalha espiritual. Eu sei que muitos ficam animados com esse tema, sedentos por ouvir, né, experiências ou aprender algo, mas adianto que batalha espiritual não é técnica para expulsar demônios, gente, mas sim conhecimento à luz da palavra que será posto em prática. Se o tempo permitir, eu vou falar de algumas experiências que Deus tem me permitido ter. Ao final, vou estar até dando umas referências de livros boas para complementar o nosso estudo. Intercessão fala de interpor-se, ou seja, se colocar entre o alvo da sua intercessão e o inimigo que ataca. É combate, é batalha. Primeiro tópico que eu quero tratar aqui, e é um tópico que eu vou me alongar um pouco. Conhecendo o inimigo, a maneira como atua e o papel de Cristo. Eu vou dizer aqui várias coisas acerca do inimigo à luz da palavra, mas repito, não é apologia, ok? A gente precisa evidenciá-lo. Ora, se há um combate, significa que há um inimigo, o diabo. 1 Pedro 5,8 vai dizer, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando tropas ou exércitos partem para uma guerra, é preciso ter a consciência de contra quem ou o que está se enfrentando. É algo que precisa ser evidenciado, mesmo antes do treinamento, pois todo o preparo será voltado para aquele tipo de inimigo. Chamamos isso de intel, né? As tropas militares, exércitos, têm a equipe de inteligência ali que é especialista em coletar dados sobre o inimigo que serão essenciais na guerra, na batalha. Dados acerca do inimigo que serão úteis no combate contra ele. Até porque somente os imprudentes é que enfrentam algo sem saber do que se trata. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que a exposição clara do inimigo veio através de Cristo no Novo Testamento. Na Antiga Aliança, embora o inimigo já estivesse agindo, né, não vemos o inimigo sendo exposto claramente às pessoas, né? Mas Jesus é que vai expô-lo como nosso adversário. Querido, acredite, há muitas pessoas, e aqui está a minha preocupação, dentro da igreja, até no nosso meio, que não têm um conhecimento correto acerca do inimigo. E se não tem conhecimento acerca do inimigo, ou como ele atua ou opera, consequentemente não conseguem combatê-lo com eficiência. Como eu disse, não vou fazer apologia, mas precisamos atentar ao que a palavra de Deus diz sobre ele. Quem foi o diabo? Começando aqui. Vou citar muitos textos, se você quiser anotar, por favor. E se eu falar um pouco corrido, o Teus aí me dá um chamado aqui, ou você pergunta e depois eu revejo aqui no meu material e te passo a informação correta. Quem foi o diabo? Querubim ungido. Ezequiel 28, 14 ao 17 vai dizer o seguinte: tu eras o querubim ungido para cobrir. Eu te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste.
Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Querubim ungido é um símbolo de sabedoria e justiça. Qual o capítulo, Vitor? Só fala de novo aí, por favor. Ezequiel 28, 14 e 17. Querubim ungido é um símbolo de sabedoria. Mas, Teus, eu vou falar muitos versículos. Então, eu sugiro que aí depois eu passo uma listinha para todo mundo, passo até o meu estudo aqui, aí o pessoal vai poder, senão Se a quiser gente vai até ficar pode parando até aqui. citar, mas não precisa repetir não. Tá bom. Não, mas o texto eu tenho que citar para dar uma localidade, né? Não, mas Querubim tipo, duas ungido. vezes, entendeu? Cita uma vez, não precisa repetir não, depois estudar pra gente. Sim. Querubim ungido é um símbolo de sabedoria e justiça. Ele era o aferidor de medida, perfeito, símbolo de formosura, exemplo a ser seguido. Lúcifer, seu antigo nome, intentou ser igual a Deus. O orgulho e soberba cresceram dentro dele, pelo que foi punido por Deus juntamente com um terço dos anjos do céu. O fato de que ele causou a queda de tantos anjos já mostra para a gente o seu poder de influenciar. Isaías 14, 12 ao 14 vai dizer o seguinte: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei às alturas das nuvens. Aí, isso aqui que é a chave que a gente tem que atentar. E serei semelhante ao Altíssimo. Apocalipse, capítulo 12, versículos 4 ao 9, vai dizer que ali na batalha, houve uma batalha violenta entre Miguel e o diabo, na forma de dragão, e vai dizer, enfatizar isso aqui que a gente viu, que a cauda do dragão levou a terça parte das estrelas dos céus, que representam os anjos, né? Aproveita essa passagem aqui também para te tranquilizar, querido. Porque calcula comigo aqui, se um terço dos anjos caiu, significa que há 2/3 ainda com Deus. Então, para cada um demônio, existem 2 anjos. Por que o diabo nos odeia? Bem, porque nós temos o que ele sempre quis e nunca teve, a semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Pois ele, sendo perfeito, não a conquistou. Porém, nós que somos falhos e mortais, temos a semelhança do Senhor. Por que ele odeia Cristo? Porque Jesus é o cumprimento da sentença que foi liberada contra a serpente em Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí leva a gente para Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Aí aqui eu até preciso fazer uma atenção aqui. Cuidado com a heresia dessa de, eu piso na cabeça da serpente. Cuidado, querido. O pé é nosso, mas quem esmaga é Deus. O texto nos revela que nós estamos numa posição de fato acima do diabo, né? E aponta para o dia do juízo, mas quem vai esmagar é Deus. E naquele dia do retorno de Cristo. 1 João 3,8. Oi. Pode falar só um pouquinho mais devagar, tá? Mais devagar? É porque eu Não tô tem com o time problema aqui, não. eu tô Tá. preocupado com o tempo, mas posso diminuir menos? Não, pode ficar tranquilo. Tem aí, Beleza então. tem um tempinho ainda. Beleza então. É porque, como diz Paulo, não quero ser pesado a voz. Mas vamos lá com mais calma então. 1 João 3,8 vai dizer o seguinte: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A vinda de Jesus indica a destruição das obras do diabo. Ele também odeia Cristo, porque Jesus é uma imagem inversa da sua figura perversa. Atente a isso aqui. Enquanto Satanás se encheu de soberba e tentou ser igual a Deus, Jesus, sendo Deus e Filho, tomou a forma de servo. É o que está lá em Filipenses 2, 6 ao 8. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Né? E olha que interessante a troca de analogias que eu estava observando nos textos, que revela a identidade de Jesus e do diabo. Lúcifer, sendo servo, anjo, quis ser Deus. Jesus, sendo Deus, se fez servo. O diabo, que brama como leão, na verdade é um ladrão. E Jesus, que é leão, virá naquele dia como um ladrão, como diz 2 Pedro 3,10. A troca de analogias é interessante, né? Jesus se transformou justamente na forma que o inimigo odeia, o homem.
Enquanto ele queria ser semelhante a Deus, Jesus tomou a semelhança de homem. Não parece irônico? Qual o propósito do inimigo contra nós? Matar, roubar e destruir. João 10:10. Qual o propósito de Cristo em nosso favor? Nos dá vida em abundância. João 10:10. Se você quer um versículo que vai resumir o propósito de Deus, de Jesus, de Cristo, para conosco, e do inimigo para conosco, um versículo só, João 10:10 vai esclarecer isso aqui. O fim dele é certo, já foi decretado. Mas até que chegue tal dia, teremos que lidar com as suas acusações. Apocalipse 12:10 vai dizer que ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. De onde vem a autoridade de Cristo? De Deus. Mateus 28:18. Todo o poder no céu e na terra foi dado a Jesus. De onde vem a autoridade do diabo? Da queda do homem. Gênesis 3. No momento em que o homem deu legalidade e brecha ao diabo, foi aí que veio a legalidade do diabo, a sua autoridade que ele age contra nós. É por isso que em Lucas 4, quando o diabo oferece todos os reinos da terra a Jesus, de fato, ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Os reinos eram dele, mas Jesus sabia que mais para frente, que todos os reinos estariam em sua mão de forma que glorificasse a Deus e não ao inimigo. O diabo tentou corromper isso, pensando que Jesus era como ele, ganancioso, soberbo, coração perverso. Em Mateus 7:29, o texto diz que Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas. Jesus praticava aquilo que ensinava, enquanto os escribas ensinavam o que não viviam. Por isso o Senhor chamou de filhos do diabo, João 8:44. A maneira que cada um ensinava revelava a paternidade que carregava. Mas calma, não se assuste, pois o diabo já foi vencido na cruz e Jesus já é vitorioso. O cenário final já foi decidido desde a fundação do mundo e não pode ser alterado. O cordeiro já havia sido morto. Apocalipse 13:8. Então, por que eu luto? Por que lutar? Lutamos porque o diabo deseja roubar o que é nosso a fim de irmos para o inferno com ele. A maneira que ele encontra de, entre aspas, atacar a Deus é investindo na queda do homem. Isso aqui é um tópico que eu preciso enfatizar bem. O diabo não é Deus. Vimos em muitos desenhos, em filmes, tenho certeza que você já viu também, a figura do diabo sendo colocado como Deus do mal e rei do inferno, né? Com certeza você já viu em vários desenhos antigos também, filmes atuais, coloca o diabo como uma versão antagônica a Deus, equivalente em poder, porém numa imagem maligna, enquanto Deus é do lado do bem, o diabo é do lado do mal. Mas não que ele não tem os atributos de Deus, ele não tem onisciência, ele não tem onipotência, ele não tem onipresença, ele é um anjo caído, destituído de sua glória. O inferno não é um reino, mas uma prisão. Lá haverá pranto e ranger de dentes. É um lugar de tortura e sofrimento, lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 20:10. Porém, a palavra diz que o mundo jaz no maligno, que é 1 João 5:19. A terra pertence a Deus, mas o sistema de governo do mundo está sob influência do maligno, do inimigo, em todas as áreas da sociedade. O Senhor Jesus reconhece que Satanás também tem o seu reino e trabalha por princípios de unidade. Mateus 12, 25, 26 vai dizer o seguinte: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Né? Gostamos muito de dizer que o inimigo foge por 7 caminhos, mas o texto diz que ele vem por um único caminho. Deuteronômio 28, versículo 7. Novamente, unidade. Ele ataca com precisão e com alvo. E mais uma vez, pela terceira vez, eu repito, enfatizo, não é apologia, é o que a Bíblia diz. É uma consciência de que o nosso inimigo é focado. Ele é um ser espiritual, que nos acusa constantemente e nunca se cansa, como vimos em Apocalipse 12:10. É por isso que não podemos ignorar os seus ardis, suas obras, como nos recomenda o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2:11. Qual é a postura que devemos ter? Há um texto que gostamos muito, né? Eu, particularmente, gostava muito de citar ele da maneira errada, né? Pela metade. Você já fala e a outra pessoa já completa. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a gente ignora a principal parte. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que é Tiago 4, versículo 7. Não posso resistir ao diabo se não me sujeito a Deus. Sujeição a Deus, resumindo, é o obedecer e andar nos seus caminhos. Como sei se estou sujeito a Deus? Né?
Para isso, preciso fazer uma autoanálise de mim mesmo e avaliar que tipo de crente eu sou. Existem 4 tipos de crente à luz da Bíblia. Fraco, crente fraco, que está lá descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, e Romanos 14, 1, e também em Romanos 15, versículo 1. É o crente fraco, que é abalado facilmente e depende sempre de alguém para o fortalecer. A fraqueza aqui não se refere à fraqueza natural ou carnal que todos nós temos, como vai dizer o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 12, 10. Mas sim a fraqueza na fé, de alguém que alimenta muito pouco, ou quase nunca alimenta o seu espírito com as coisas de Deus. Cuidado, nunca confunda essas 2 fraquezas. Crente menino, segundo tipo de crente, está lá em 1 Coríntios 3, 2. Aquele que não tem maturidade, quer apenas ser alimentado por leite, não se desenvolve e se acomodou na superfície, não buscando crescimento. Crente carnal, 1 Coríntios 3, 3. Aquele que mesmo depois de convertido ainda compactua com as obras da carne. Seu homem interior ainda o domina. Aí vem o crente forte, que está lá em 1 Pedro 2, 5. Alguém que é como uma pedra viva, não se abala, mas se mantém como um sacerdócio santo. Seus sacrifícios agradam a Deus. Esse é o modelo ideal de um intercessor. Alguém constante, como vai nos recomendar lá Tiago. Lembrei aqui agora esse. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 8. Constante e firme. Ser forte não é ser perfeito, mas ser forte é perseverar na fé e na graça, mesmo com os embates no caminho. Ainda que caia, se levanta, não fica prostrado, como diz acerca do justo, lá em Provérbios 24, 16. É o crente maduro, aquele que escuta e pratica as palavras de Jesus, como ele mesmo recomenda em Mateus 7, versículo 24. Crente forte tem a consciência de quem ele é em Deus. Filho, essa parte aqui, por favor, dobre a sua atenção. Crente forte tem a consciência de quem ele é em Deus. Filho, e de quem Deus é, o seu Pai. Essa identidade aqui é confirmada lá em 1 João, versículo 1 do capítulo 3. Saber quem eu sou para Deus e quem ele é para mim é muito importante na batalha espiritual, querido. O diabo ele gosta de atacar principalmente quem tem crise de identidade. Lembra de Jesus antes de ir para o deserto, ser tentado pelo diabo? Antes da batalha espiritual, Jesus recebeu a afirmação paterna de Deus. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Mentalidade de filho é requisito fundamental na batalha espiritual. Imagina só, querido, lutar do lado de um cara confuso desse. Nem no meu videogame eu gosto de gente confusa no meu time. Será que eu vou querer alguém confuso na minha vida espiritual? Não dá certo. O cara ele vai atirar em aliado achando que é inimigo, não vai saber quem é o inimigo, não sabe quem ele é. Senti uma direta aí. Senti. Olha aí, atrapalhando aí o meu estudo. Mas amém. É ruim. Não, olha só, depois a gente vai ter um gabinete, hein? Olha lá. Mas, querido, é isso. A gente tem que ter essa mentalidade de filho. Aqui, tá vendo? Atrapalhou aqui, tô brincando. O problema é que há pessoas que partem para a batalha espiritual sem saber quem Deus é, sem saber quem são Deus e sem saber quem é o diabo. Esses são os primeiros a serem derrubados, infelizmente. Não é à toa aí, isso aqui eu nem coloquei no estudo, mas não é à toa aí que o mundo está aí nessa crise de identidade terrível. Terrível. Até gente dentro da igreja, mas está perdido. Não sabe quem é em Deus, não tem uma visão correta de Deus e muito menos do inimigo. Né? O crente desorientado, ele entra em qualquer batalha sem ter conhecimento prévio. Mas crente forte sabe quem conduz a batalha. E, pasme, é o próprio Espírito Santo, tá bom? Como o próprio Espírito Santo conduziu a Jesus a ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Mas não fica com medo, porque se ele conduz, é porque ele sabe que nós estamos prontos para a batalha. Amém? Crente forte tem destreza nas armas espirituais. E quais são essas armas? Primeiro, palavra de Deus. Mateus 4, na tentação de Jesus, né? Jesus combate o inimigo através do conhecimento da palavra de Deus. Em Mateus 8, versículo 16 e Mateus 8, 28, ele expulsa demônios pelo poder da sua palavra. O diabo, querido, não se assusta com gritos, com rajada de língua estranha, com eu te amarro! Não, querido. Né? Até o pastor Emerite, no curso do Secrai, ele falou um exemplo, não sei se a Aline vai lembrar, né? Só para constar, eu não estou olhando vocês não, tá? Eu estou olhando aqui o meu estudo.
Aí o pastor Emerite, ele foi falar de um caso da igreja dele, de que uma irmã ela passava o dia inteiro amarrando o diabo. Aí ele chegou para a irmã e falou assim, minha irmã, mas onde é que você arranja tanta corda para amarrar o diabo? Porque toda hora ele se solta. Sabe, querido? Não são jargões ou frases de efeito, mas a palavra de Deus associada à repreensão pelo nome de Cristo é que irá ter efeito contra o inimigo. Né? O diabo é o pai da mentira. João 8,44. Ele gosta de distorcer a palavra de Deus através de suas doutrinas demoníacas e falsos ensinamentos, como diz lá em 1 Timóteo 4,1. Por isso, é essencial conhecer a palavra de Deus a fim de desfazer essas mentiras e suas heresias, andando em sinceridade, como nos recomenda o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 11:19. Esse texto aí é um texto que está no meu coração. Querido, você quer uma dica minha, da minha família, que a minha mãe até que me ensinou, e é eficaz. Quando o inimigo vier te acusar, sabe, principalmente a tua identidade, leia em voz alta Apocalipse 20, que fala da condenação dele. Aí você se enche de ousadia no Senhor e fala, diga a ele que o futuro dele já está determinado, mas o seu está intacto, está nas mãos de Deus. Diga que ele é um anjo caído, porque é verdade. Diga que você é um filho de Deus, porque é verdade. E que ele não tem nem a chave da cadeia dele, muito menos então o governo da tua vida. Repreenda ele em nome de Jesus e pronto. Ele vai bater em retirada, com autoridade. É preciso ter fé em Deus para enfrentarmos ao inimigo. E essa fé só cresce pelo ouvir da palavra do Senhor. Ela precisa habitar em nós, que é o que diz lá o clássico texto de Romanos 10:17. Amém? O próximo ponto, a próxima arma é a oração. Depois de destacarmos a importância da palavra de Deus, deixa eu ver um pouco d'água, tá? Depois de destacarmos a importância da palavra de Deus, agora temos fundamento para a oração. Porque se eu oro a palavra, oro segundo a vontade de Deus. Amém? E ele me atende. Jesus investia horas em oração. Estudiosos estima-se que ele orava de 4 a 5 horas por dia, no período da manhã. Né? Ele tinha uma rotina de oração, um relacionamento com Deus, e por diversas vezes você vai ver, como lá em Mateus 14:23, ele indo à parte, se retirando para o monte ou para o deserto, para ter um tempo sozinho com o Pai. Aí o problema é que hoje muitos de nós inverteram isso. O Senhor se dedicava à oração e tinha milagres instantâneos. Nós, por vezes, fazemos o contrário. Oramos por alguns minutos e levamos 5 horas para expulsar um demônio. O problema não está no grito, ou na unção, ou no sapateado, não, mas sim no tempo dedicado à oração. A palavra nos revela quem Deus é, mas a oração nos conduz a um relacionamento com Ele. É por isso que os cultos de consagração e libertação, que são intensificados com muito tempo de oração e palavra, são cultos diferenciados. Na oração, nós lutamos contra o inimigo em favor de alguém. Né? Jesus intercedeu por Pedro, que estava na mira do diabo, lá em Lucas 22:31, 35. Lucas 22:31, 35. Diz também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar, cirandar, como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. O que seria peneirar? Seria pôr à prova. Pedro e os demais não estavam prontos. Seriam presas fáceis para o inimigo, mas Jesus, em oração, discerniu isso e se pôs como um intercessor contra o adversário. Lembra que a gente viu no início? O intercessor, aquele que se interpõe. É isso, é que o inimigo está vindo furioso contra alguém, mas nós que estamos fortes no Senhor, nós, epa, aqui tu não tem legalidade, Satanás. Foi isso que Jesus fez, né? A oração é uma forma que temos de interferir no mundo espiritual, a fim de conquistarmos alguma vitória aqui no mundo físico. A oração por meio de Cristo nos dá acesso ao trono do Pai como filhos de Deus. Se estou em unidade com Cristo e a sua palavra de fato habita em mim, a oração ela será eficaz. Né? É o que vai dizer lá João 15:7. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Certa vez perguntaram a A.W. Tozer, ou Aidan Wilson Tozer, que foi um grande pastor americano no século passado, sobre o que era mais importante, ler a palavra ou orar. E ele, com muita ironia, mas com sabedoria, respondeu, o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a esquerda? Ou seja, ambas se complementam uma na outra. Jejum. Esse aqui eu gosto. Estamos em propósito, a maioria de nós, pelo menos. Esse aqui eu gosto. Jejum. Mateus 17,
19 ao 21. Vai dizer assim a palavra de Jesus. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, falta de fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Perdão. Há batalhas espirituais que só são vencidas através do jejum e da oração. O jejum é uma atitude de fé, associada a uma aniquilação da natureza carnal em favor do crescimento espiritual, querido. É preencher o vazio da carne com um relacionamento com o Pai. Quem ignora o jejum revela uma falta de fé. Né? E eu sei que é pesado ouvir isso, né? Eu, por muito tempo, ignorei o jejum, mas ignorar o jejum revela uma falta de fé. Foi o caso dos discípulos. Ao denunciar a falta de fé deles, Jesus está denunciando também a falta de compromisso que eles tinham com o jejum. Mas, Victor, o próprio Jesus disse que não havia necessidade dos discípulos jejuarem. Lá em Mateus 9, 14 ao 15. Então chegaram ao pé dele, vai dizer assim, então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Os teus discípulos não jejuam. E disse-lhe Jesus: porventura, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Por que então agora, em Mateus 17, o Senhor diz que é necessário jejuar? Para ter aquela batalha, no caso, expulsar os demônios. Nessa parte aqui, quando eu estava escrevendo esse estudo, eu confesso que minha cabeça bugou um pouco, eu parei assim, Espírito Santo. Mas por quê? Me explica. Né? E como a Bíblia é o único livro em que o autor está presente o tempo inteiro, ele me deu uma direção e me fez compreender o texto. É preciso entender o contexto. Quando Jesus fala que não é preciso jejuar em Mateus 9, o contexto é a presença de Deus. Ora, se Jesus já estava com eles, não era necessário esse tipo de jejum, com esse tipo de foco. Mas o contexto do jejum em Mateus 17 é a batalha espiritual. Jesus aqui evidencia os dois propósitos do jejum. Mateus 9, presença de Deus. Fala de buscar a presença de Deus para mim mesmo. Comunhão. Mateus 17 fala de intercessão em favor do próximo. Buscar a Deus pelo próximo para que eu tenha autoridade contra o levante do inimigo na vida de alguém. Intercessão. O jejum é maravilhoso porque o jejum te aproxima de Deus ao mesmo tempo que te condiciona a enfrentar o inimigo. Surge aqui também uma questão. Jejum é opcional? Não. Jejum não é opcional, querido. Assim como a oração, o jejum não é opcional para quem é discípulo de Cristo. Mateus 6,5, o Senhor Jesus vai dizer: e tu, quando orares? Mateus 6,16, ele vai dizer: e quando jejuardes? Quando é de verbo de tempo. Ou seja, não é uma condicional. Jesus está dizendo que nós vamos ter que orar e jejuar sim. Jesus não disse se jejuardes. Não, ele afirma quando. Jejuar é abrir mão das minhas tarefas e focar em Deus. Joel 1,14 diz assim: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição. Talvez na sua versão esteja dia solene, mas eu prefiro essa versão aqui, dia de proibição. Congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. O que seria esse dia de proibição? Seria o dia em que eu abro mão da minha própria agenda para tão somente me relacionar com o Senhor. Jejum promove também unidade entre o povo de Deus, como nós estamos fazendo na nossa igreja, não é? Consequentemente, essa unidade vai resultar na vitória da batalha espiritual. Como está lá, por exemplo, Esther 4,16, né? Onde há aquele levante por parte do Amã, de Amã, que é inimigo do povo de Deus e que havia a morte do povo de Deus. Né? Ele tenta armar um esquema e a rainha Esther ali sugere a Mardoqueu, seu tio de consideração, de criação, para que o povo ore e jejue por ela 3 dias. E ao fim de 3 dias ela ia se apresentar ao rei Assuero. Foi uma batalha espiritual ali, né? Mas promoveu a unidade entre o povo de Deus. Mas, Victor, e a adoração a Deus? Ela também não é uma arma? Sim, ela é uma arma, de fato. Porém, ela está condicionada às demais armas anteriores que a gente viu. As armas de oração, palavra de Deus e jejum. Como assim? Explico. Temos que atentar para o padrão de adorador a quem Deus procura. Alguém que o adore em espírito e em verdade. João 4,23. Adorar em espírito. Quem adora em espírito não é carnal. Ou seja,
Alguém que se fortalece pelo conhecimento da palavra de Deus e tem um relacionamento com ele através da oração do jejum. Adorar em verdade, né? É reconhecer a verdade absoluta que é Cristo. Né? João 14:6. Só tenho acesso ao Pai por meio dele. Sabendo disso, então, a minha adoração será eficaz. Porque, querido, se eu busco adorar a Deus sem estes princípios, serei um hipócrita. Né? Pois estarei falando de alguém que não conheço nem me relaciono. É como o fariseu hipócrita que Jesus vai dizer lá em Mateus 6. Né? Ia nas esquinas, oravam alto, forçava aquela aparência de jejum, pareciam que adoravam a Deus, mas não tinha relacionamento com ele. Né? E Jesus não quer isso para nós. A adoração é uma arma, sim, mas condicionada a um relacionamento com Deus. E eu preciso dar um exemplo, é claro, e para mim, e talvez muitos aqui concordem, o melhor exemplo é o exemplo de Daniel, né? Porque Daniel, ele foi um homem que ele aplicou palavra, jejum e oração juntamente. Né? Ele buscou conhecimento nas escrituras, lá em Daniel 9:1, jejuando e orando para eles, né? Abertamente. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, cai fora, vós que praticais a iniquidade. Né? Enfim, a autoridade vem de Deus, exercida através de Cristo e direcionada pelo Espírito Santo. É a trindade aí se manifestando na autoridade. Vem de Deus, exercida através de Cristo e direcionada pelo Espírito Santo. É por isso que quanto mais nos esvaziarmos de nós em jejum, em oração, meditando em sua palavra, mais o Senhor irá atuar através de nós. Pois ele saberá que não iremos desejar roubar a sua glória e cair no exemplo de Satanás, que caiu por orgulho e soberba. Outro ponto aqui. Discernimento espiritual. Entendido todos esses pontos e colocando eles em prática, nós então alcançaremos a estatura de homem espiritual, né, que tudo discerne. É aquilo que vai dizer o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 2:15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quem é espiritual não fica enganado. Não se deixa levar pelo óbvio, mas também não ignora os mínimos detalhes. Pois aquilo que menos aparenta pode ter a mão do diabo por detrás. Né? De fato, não podemos espiritualizar tudo. É o diabo, não, calma. Né? Delegando tudo que acontece ao inimigo. Mas a vigilância deve ser contínua. Deus revela a seus filhos o plano do maligno, para que nós nos levantemos em intercessão. Eu tive 2 situações. A primeira foi há uns 2 anos atrás, quando Deus me deu em visão a imagem de uma criatura que parecia um duende. Aí, eu olhando aquilo, eu ainda estava aprendendo acerca de batalha espiritual, falei com a minha mãe, porque eu vi essa figura, era uma coisa pequena, desse tamanho. Ele roubava coisas, escondia coisas e fazia os outros tropeçarem. Não sei se minha mãe lembra disso, mas eu falei com ela, mãe, essa época de congresso vigia, porque Deus me mostrou isso aqui. Aí depois eu fui perguntar à pastora Antonieta, pastora, o que é isso aqui? Aí ela falou, isso aí... Ela falou um nome muito esquisito, mas que eu não me lembro. Depois eu vou perguntar ela de novo, mas ela falou, isso aí, meu filho, são inimigos, são demônios classificados que se levantam em tempos específicos. Esse aí é para trazer uma perturbação, que, por exemplo, você está num congresso, aí sumiu alguma coisa, aí depois, cadê? Ué, sumiu. Aí começa, aí atrasa o processo, atrasa o trabalho, e estabeleceu-se o caos. Né? De uma certa vez, também tive uma batalha espiritual acerca de uma certa pessoa, que essa pessoa estava com a vida errada, em adultério. E em batalha espiritual ali, Deus me deu um sonho, também cheguei a conversar com a minha mãe. Essa pessoa, querido, pasme, mas Deus é que mostra. Essa pessoa estava em cima do púlpito, tendo relações, né, com uma pessoa, em cima do púlpito, cantando, e a igreja inteira vendo, e o pastor da igreja estava ali ciente daquilo que estava acontecendo, mas o povo não. Aí o Senhor falou ali, adultério, e o pastor já sabe. Depois de uma semana, aquele camarada que estava todas as semanas cantando, ele já não estava mais. Para a glória de Deus, depois de uns 2 anos, né, para confirmação até do que Deus mostrou, certo dia ele estava na porta da igreja e ali eu encontrei ele, saudei ele com a paz do Senhor e ali ele já estava restaurado cantando de novo para a glória de Deus. Mas Deus mostra os seus batalhas espirituais que nós passamos, às vezes até por pessoas que nem temos conhecimento, nem temos intimidade. Né? Coisas assim não podem ser encaradas como loucura, por exemplo, como algo da cabeça. Né? Busque direção a Deus e Ele irá lhe mostrar a verdade. Mas é aquilo, tenha sempre em mente que o sinal mais profundo que Deus te dará sempre será em seu coração. Às vezes a gente fica, meu Deus, faz um raio cair, faz isso. Não, querido. Não. O maior sinal de Deus sempre vai ser no seu coração.
pois nada é mais íntimo do que alguém que fala na sua mente, no seu coração. Né? Quando você olha na Bíblia mente e coração, na maioria das vezes, é o mesmo significado. Quando fala de coração, mente. Quando fala de mente, de coração. Amém? É no seu interior. Se, pois, estamos em comunhão com Jesus, conhecemos a sua voz. Aí, voltando. Tudo volta lá no relacionamento com Deus, né? Como vimos, o diabo tem um reino, assim como também tem seus servos. Há demônios para diferentes finalidades. Assim como há anjos específicos, também há demônios que atuam em diferentes áreas da sociedade, inclusive na igreja, como falsos mestres, pastores ou profetas que deturpam o verdadeiro evangelho. Há outros voltados para a destruição de famílias, como demônios que atuam nas drogas e no sexo ilícito. Há demônios que atuam nas finanças, como o devorador. Enfim, a pastora vai denominar eles, até nos seus estudos, como demônios classificados, né? Seres com propósitos distintos e específicos. Ela também me ensinou, e é um negócio que parece simples, mas muda bastante. Se você vai enfrentar uma batalha espiritual, né, contra um demônio, você deve perguntar a Deus onde o demônio está atuando. Isso é, a brecha que ele entrou precisa ser fechada. Pode ser uma brecha que surgiu através da mentira, da carnalidade, sonegação do dízimo, prostituição, frieza espiritual, etc. Várias brechas. São tantas que é por isso que é preciso estar com discernimento bem trabalhado, buscando alinhamento com o Senhor constantemente, né? Para que Ele nos revele onde está a causa do ataque. Pois o demônio, ele é repreendido. Mas se a brecha que ele entrou não for corrigida, esse mesmo demônio volta com mais 7 espíritos piores do que ele, como vai dizer lá Lucas 11, versículos 24 ao 27. Infelizmente, né, até por causa da nossa geração aí, uma geração muito sofisticada, né, o pessoal quer coisa muito mais técnica, né, 7 passos para uma vida de sucesso, 15 passos para ser bem-sucedido, etc. Né? Infelizmente, no nosso meio, são raros quem tem esse discernimento, né, porque as pessoas não estão voltando, buscando isso. Né? Por exemplo, uma pessoa está passando mal, está tendo uma falta de paz e foco no trabalho, e ela pode achar que é simplesmente cansaço. Mas, na verdade, pode ter uma batalha espiritual ocorrendo e ela nem sabe. Acho que o problema é a falta de férias, né? Uma falta de um remédio, de uma vitamina, mas pode existir algum espírito agindo contra isso. A Aline, que está aí, que cursa o Secrai comigo, cursando juntos, o pastor Emerite fala muito disso, identificando a raiz do mal. Precisamos entender também que o diabo, querido, se transfigura em anjo de luz, como diz lá 2 Coríntios 11, 14. Né? Essa ilustração do diabo vermelho, chifrudo, com tridente, veio de mitologias. Não vou aqui entrar em detalhe de mitologia, mas veio de mitologias. Né? Às vezes, vocês sabem bem disso, o inimigo ele vem até profetizando e falando em línguas estranhas. Por isso que a gente tem que estar vigiando. Quando se trata de intercessão por alguém, por vezes não enfrentamos um caso de possessão, mas sim de opressão, que é definido como a ação externa de demônios. Mas cada caso é um caso. Por isso que batalha espiritual, mais uma vez enfatizando o discernimento. Requer muita consagração a Deus e discernimento, pois as pessoas ou situações irão apresentar diversos sintomas, mas Jesus sempre estará ali para nos guiar, né? Pois ele entende que lutar pela libertação do próximo é um grande ato de compaixão, se compadecer da dor do próximo, assim como ele fez em seu ministério na Terra. Esse é o papel do intercessor. Medo. Infelizmente, nossa geração se tornou extremamente superficial nesse tema, como vimos no tópico anterior. Há pessoas que pensam que é um conto de fadas, história para pôr medo em crentes, etc. Falando acerca de algumas experiências que tive, no início eu tinha até medo de pensar nessas coisas. Né? A primeira experiência que eu tive com um demônio, eu tinha 18 anos, o meu relacionamento com Deus não estava nem firme, né? Estava ali na superfície, mas o inimigo se manifestou em um tio meu. Estava na casa de uma tia, passando um tempo de dificuldade. E quando eu entrei no cômodo onde estava esse tio, querido, já estava se levantando, pronto para agarrar a minha tia ali, agredi-la, o cabelo dele já estava em pé e o rosto dele transfigurado. Mas qual o problema dele se levantar? O problema é que ele tinha AVC, não andava. Né? Cheguei ali naquela hora, minha tia já estava um pouco assustada, porque minha tia dava o alimento na boca dele. Cheguei ali, o Espírito Santo tomou aquele lugar, minha tia saiu, eu falei, tia, deixa que eu alimento meu tio. E o interessante é que não teve combate direto contra o inimigo. Ali o inimigo perdeu quando eu coloquei a mão no rosto do meu tio, né, fiz um carinho nele e disse, tio, sou eu. Aí quando ele olhou para mim,
ele me amava muito, ele é já falecido. Quando ele olhou para mim, identificou, ele falou meu nome, Vitor. Aí ali, querido, aquele semblante desarmou todo. Mas em compensação, como eu não estava num relacionamento firme com Deus, eu senti um pesar terrível naquele dia. Até me lembro na pele como se fosse hoje, né? Outra experiência, recentemente tive uma batalha espiritual, ainda esses meses, que foi a mais intensa da minha vida. Recebi vários ataques, acredito que Deus até permitiu aquilo ali para mostrar que eu preciso me revestir mais, numa madrugada. Querido, numa madrugada só. Foi numa madrugada de quinta para sexta. Tive febre, depois tive hipotermia, que é o corpo não produzindo calor. Depois tive pontadas no peito, não consegui gritar à minha mãe, porque me faltava ar, meu corpo todo dolorido, e tive vários pesadelos. De manhã, quando acordei, minha mãe não estava em casa, eu fui correndo para a pastora. Cheguei lá quebrado. A pastora, com muita sabedoria, já discerniu o que tinha acontecido, me ungiu, orou por mim, e ali Deus me restaurou na hora. Na hora. Batalha espiritual. Né? Mais duas experiências aqui, eu parto para o próximo. Às vezes eu estou orando e vem uma mosca, por exemplo. Essa semana mesmo eu estava orando e veio 2 moscas. E certa vez o Espírito falou comigo, o Espírito Santo, uma vez que eu estava entregando jejum e uma mosca do tamanho de um grão de feijão parou na minha frente. O Espírito Santo falou, isso é Beelzebu. Para quem não sabe, anote aí, Beelzebu significa pai das moscas ou senhor das moscas. Né? Aí o Espírito Santo falou, repreenda. Eu apontei para a mosca, parecia que eu estava apontando para o diabo mais terrível do mundo. Apontei para a mosca, eu te repreendo no nome de Jesus. A mosca pulou e fugiu pela janela. Na minha casa o diabo não entra. E na sua também não. Né? Mas às vezes, até por meios assim, ele tenta me perturbar. E nossa geração, nós também não podemos ter medo, porque o medo revela a falta de fé no amor de Deus. 1 João 4,18, você conhece melhor do que eu, que vai dizer que no amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, castigo, e o que teme não é perfeito em amor. Mateus, capítulo 14, versículo 27. No meio da ventania, olha só como é que é interessante ter discernimento. Jesus andando por cima das águas, né? Ele vem, aí os discípulos que estavam ali ainda aprendendo, os discípulos, é um fantasma! Ah! A palavra vai dizer que eles gritavam, querido. Né? Aí Jesus vai chegar e vai dizer, não tem mais, sou eu. Queridos, o eu sou está conosco. Né? O eu sou está no nosso lar. Nesse momento, nessa passagem de Mateus 14, o vento contrário que havia se levantado era já uma batalha espiritual para tentar impedir a Cristo de chegar do outro lado. Se aí você continuar lendo o capítulo, muitos foram curados do outro lado. É verdade que, por vezes, ao enfrentar batalhas espirituais, demonstrando o amor pelo próximo, através da intercessão e conduzindo pessoas à libertação, é provável, nem sempre, mas é provável que soframos retaliações do inimigo. Né? Por 2 vezes, e graças a Deus, Satanás foi repreendido, ele não faz mais isso, mas por 2 vezes Satanás veio tirar satisfação comigo na minha janela. Uma situação, teve uma pessoa que estava já pensando em se suicidar, entrou em contato comigo, intercedemos pela pessoa e o laço de morte foi cortado. A pessoa já está melhor, já está bem, graças a Deus. E de uma outra vez, o Teus até vai lembrar disso, um amigo que também é discípulo, estava aqui em casa, enquanto nós estávamos conversando sobre a palavra de Deus, o telefone dele tocou e o pai da namorada dele havia sido sequestrado. Ali, o cenário mudou, entramos em batalha, guerra, cara no chão, boca no pó, e palavra, e louvor, e depois recebemos a ligação de que ele já estava bem. Passou um perrengue, mas estava bem. Aí depois, né, veio o inimigo na minha janela. Eu não consigo discernir a figura que era. Era apenas como se fosse um vulto preto, acusando a mim e a ele. Ele não ouviu, ele sentiu. Tanto que ele parou olhando para a janela e ficou assustado. Né? E eu fiquei ali, quase que fiquei assustado também. Aí eu lembrei daquilo que eu falei no início acerca de Apocalipse 20, que minha mãe tinha me ensinado. Corri por quarto, peguei a Bíblia, vim aqui para a janela e larguei a acusação, contra a acusação de Satanás, a condenação dele. Se te repreendo em nome de Jesus, sai da minha casa, você perdeu. E ele bateu em retirada. Batalhas, né? Retaliações, ele vem tirar satisfação. Né? Enfim, 1 Pedro 2,20 vai dizer o seguinte: porquanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado o mal?
Entretanto, se suportais o sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor a Deus. Né? Sofrer, de fato, fazendo o bem, isso agrada a Deus. Deus tudo vê, e é Ele que nos guarda. Cada sofrimento que passamos é notório a Ele, ok? E o glorifica, pois estamos fazendo o bem. O inimigo pode até se enfurecer contra nós, por termos frustrado seus planos, mas quem é de Deus, o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Romanos 8,31 vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se somos discípulos de Cristo, temos poder concedido por Ele. Mateus 10:1 vai dizer, e chamando os 12 dos seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Né? Depois de vermos tudo isso, fica a pergunta, será que eu preciso mesmo passar pela batalha espiritual? Aqui eu peço a sua atenção, se você quiser anotar isso, é bom anotar. Vejamos, Efésios 1:3 vai dizer o seguinte, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, guarde isso aqui, nos lugares celestiais, em Cristo. Nos lugares celestiais. Aí agora a gente vai para Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, significa que o mesmo lugar que Deus ordena a bênção é o mesmo lugar onde enfrentamos adversários no mundo espiritual. Logo, então, se eu quero a bênção, sim, eu preciso lutar. Mas não desanime, querido. Pelo contrário, creia, Jesus é contigo. Jesus é conosco. Aproveitando que estamos ali em Efésios 6, já deixo a receita de Paulo, para que possamos nos revestir toda a armadura de Deus. Eu preciso ler, por favor, eu sei que você conhece, mas eu preciso ler. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos são as setas, as tentações, tudo que ele lança contra nós. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos que estão à frente das obras. Essa passagem aqui acaba por confirmar todas as coisas que vimos, né? E por fim, batalha espiritual nos convida a sair da teoria e ir para a prática. Não dá para ficar só no conhecimento, querido. Sabe? É muito bom aprender com o legado dos outros, né? Tá aí uma turma aí que tem muito conhecimento, né? Que estuda muito esses camaradas aqui, como Lewis, como Spurgeon, né? Nosso próprio pastor Silas também, a pastora Antonieta, essas referências grandiosas que nós temos. Mas quando é que nós iremos parar de ficar somente refletindo no legado de outros e, de fato, vamos criar o nosso próprio legado em Cristo? Da mesma maneira que Deus chamou outros, Ele também nos chama. O tempo é agora e Deus nos chamou como intercessores para essa geração. E aqui é profético para nós aqui da nossa igreja. Prepare-se, pois os nossos cultos, Deus vai começar a revelar coisas diversas. Deus vai te tirar do lugar para te entregar profecia, uma palavra para uma outra pessoa que tu nunca nem viu na vida. Pessoas serão curadas pelas nossas mãos, demônios irão se manifestar, mas a gente vai expulsar no nome de Jesus, vai cair por terra. Enfim, coisas do tipo algumas já têm acontecido. E por isso, precisamos estar na linha de frente, disponíveis. Né? Não será fácil, confesso. A gente não pode vir aqui com uma utopia, né? Mas, querido, quando o intercessor tem a convicção de quem Deus é, o que a gente viu, quem ele é em Deus e quem o diabo é, o inimigo, ele vai nos dar uma atenção especial, de fato. Mas com ousadia, eu digo, né, que ele venha, pois eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras para essa geração. 1 Coríntios 15, 51, 58. E esse texto me anima muito. Vai dizer o seguinte: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Atenção aqui.
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Qual? Tragada foi a morte na vitória. Pausa aqui. Paulo diz que um dia todas essas batalhas espirituais diárias que travamos contra a carne corruptível e contra a morte chegarão ao fim. Qual dia? O dia que Cristo vier nos buscar. O dia que Satanás será lançado no inferno junto com a besta e o falso profeta. Ah, querido, a nossa expectativa na volta de Cristo precisa queimar em nossos corações. Continuando o que Paulo diz. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí, isso aqui é fenomenal. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós já temos a vitória em Cristo, querido. Creia nisso, que você tenha aprendido boas coisas aqui. Amém? E vamos continuar essa discussão. A Deus a glória. Que isso, hein? Que aula. Amém? Já pode dar aula na EBD, hein? Muito bom. Caraca. Foi bom, gente. Falei assim aí. Muito bom. Muito bom. Tão valoroso. Muito bom. Foi do Glória a tipo, Deus. Adeus Tá a falando glória. Quando eu falo difícil. que é meu Ai, que mestre, medo. quando eu falo que é Muito meu bom Coragem. mesmo. Deus te abençoe. Seminário. Adeus agora. Eu fico feliz de compartilhar. Só isso com mestre vocês. aqui da palavra. Pô, fiquei aqui no sofá com... E eu espero que vocês tenham tirado aí alguma coisinha. Se vocês quiserem, eu passo Muito aí pro bom. Deus Pô, alguma todas as coisinha. anotações. Alguma coisa. Com certeza a gente Bom. aprendeu bastante. Pode passar as anotações que a gente vai querer rever isso aí 1000 vezes. Também. Sim, E rapidamente verdade. aí, eu, com a permissão do Deus, eu gostaria de estar compartilhando aqui, só mostrando alguns livros. Né? Primeiro, não posso, né? Livro da pastora, onde ela conta aqui a história dela, muitas batalhas, sabe? É uma referência. A gente precisa aprender muito com a pastora Antoneto. Né? Um livro de cabeceira, o Atisson gosta desse aqui, O Impacto da Santidade. Ah, um isso aí livro eu que tenho. eu levei 1 ano para ler, preciso ler de novo. Eu levei Eu 1 ano para também. ler. Porque é muita batalha que a gente enfrenta lendo esse livro. Nos confronta em muitas coisas. Como eu preciso aprender depois, que eu vi como eu preciso aprender depois de ler esse livro aqui. Esse livro aqui minha mãe desenterrou esses dias. Eu já li há um tempo, mas preciso voltar a lê-lo. Né? Cara, os livros Pronto dele para a são batalha, ótimos. prepare-se para ser usado por Deus. Aqui o autor ele descreve batalha espiritual com uma visão mais política, econômica, como é que Satanás ele trabalha nessas áreas. A lição da EBD, né? Essa lição aqui, se você não tem depois, eu faço aí umas cópias, que essa lição vai falar autoridade espiritual em Cristo. É top essa lição. Esse aqui o Júnior vai chorar. Cadê o Júnior? Aí? aqui. Esse livro aqui, queridos, comprem esse livro aqui. Esse livro aqui, depois que eu li esse livro, eu vi... Eu quero esse. Eu não sei nada de oração. Dr. Miles Moore, sábio, muito sábio. Gente, meu aniversário é 21 de janeiro, tá? Só pra tu. O meu é dia 3 de dezembro. Esse aqui é do Secrai, né? Esse aqui foi o que a gente falou acerca de discernimento, discernindo a batalha que a pessoa está passando. Né? Nós, como intercessores, vão chegar pessoas até nós com muitas dúvidas, buscando conselho. A gente tem que ter um discernimento, se é espiritual, se é físico, se é emocional. Né? É importante a gente ter esse conhecimento. E, por fim, também amo de paixão, T.D. Jakes. O Poder de Deus para se permanecer de pé. Esse livro aqui, irmão, é top. Amém? E é isso. Enciclopédia, hein, cara? Meu Deus. Muito bom. Muito bom, muito bom. Ô, Vitor, depois eu vou querer esse aí do Steve Prestar Farrar os livros emprestado. agora. Os livros dele são ótimos. Tudo isso que o Vitor trouxe pra gente, assim, foi um alimento pra gente poder digerir aí por um tempo na nossa vida. Porque realmente são bases, assim, né, que a gente precisa, né? Ele foi desde o fundamento, que é a palavra, até as experiências, assim, aquilo que ele viveu, que ele pôde contribuir pra gente. Isso também é fenomenal, porque Deus ele nos promove batalhas até para a gente poder ter experiências e encorajar outros, né? Porque, de fato, o medo
ele vem, né? Quando a gente ouve falar de batalha espiritual, parece que é um bloqueio já que algumas pessoas têm, que parece que não quer vivenciar. Mas o cristão, ele precisa ter isso na mente. Ele precisa entender que ele já está vivendo uma batalha. Desde o momento que ele recebeu o Senhor como Salvador da sua vida, ele já começou a enfrentar batalhas. Então, assim, o que o estudo ele também promove para a gente é uma clareza maior, né? Que às vezes a gente está vivendo uma batalha, mas a gente não consegue perceber que estamos vivendo ela. Quando a gente começa a entender como que se dá uma batalha, né? Como que ela de fato acontece, a gente começa a ter uma clareza maior. E aí o Vitor ele finalizou, né, com esse texto fenomenal que não pode faltar em estudo de batalha espiritual, que é de Efésios 6. A própria pastora Antonieta, a pastora Elisete, elas sempre gostam de falar desse texto. E uma coisa interessante, né, nesse texto de Efésios 6 é que quando ele vai começar a falar da armadura, né, e de tudo aquilo que compõe a armadura, ele dá realmente a estrutura de um soldado. É o soldado romano, que era a referência ali de Paulo para ele poder fazer o povo entender realmente como que seria, né, usar realmente essas armaduras, essas ferramentas para poder se enfrentar uma batalha. E toda a estrutura que Paulo ele vai dizer ali, ela está resumida basicamente na palavra, na fé, na oração, ou seja, fundamentos de uma batalha espiritual, que o Vitor trouxe aqui, assim, que foi muito, muito bom. Show. O Vitor estava falando referente ao discernimento que nós precisamos ter. Cara, a gente está no ano discipulado, a gente está tendo contato com muita gente nova no Evangelho, muita gente está caminhando agora. E essas pessoas, por serem novas, elas não têm tanto discernimento das batalhas que elas enfrentam só pelo fato de por terem feito a decisão de Cristo. Então, eu estou passando uma situação assim onde eu estou discipulando um rapaz e, cara, a vida dele virou depois que ele decidiu a Cristo. E é uma batalha mais intensa do que a outra. E em todo momento ele coloca à prova assim aquilo que diz a respeito dele, a decisão que ele tomou, sabe, como se ele relembrasse e achasse, não, eu errei tomando aquela decisão. E cara, se eu não soubesse que é uma batalha espiritual que ele está travando ali simplesmente pelo fato de ele ter aceitado Cristo, eu ia me desesperar também com ele, sabe? Eu ia tentar fazer da minha forma, mas cara, é muito interessante isso, sabe? Quando a gente entende, discerne o que está acontecendo, o ambiente, aquilo que a pessoa está passando, você consegue instruir aquela pessoa. Cara, você tem uma identidade, você tem um Deus, o diabo está te tentando para poder dizer quem você não é, ele mente desde... E é tão importante a gente entender isso, porque eu, particularmente, às vezes passo por batalhas e a Júlia até pode confirmar isso. E depois de um tempo que eu vou entender que era uma batalha espiritual que eu estava passando. Entende? Era algo que, para mim, era super natural. Mas é todo tempo. A todo momento a gente é atacado. A todo momento a gente é acusado pelo inferno. Então, a nossa atenção precisa estar muito redobrada. Tanto para nós, as pessoas que nós estamos aconselhando, caminhando junto, discipulando. Porque é algo muito intenso e real. Você falou, né? É muito importante o que você disse sobre essas pessoas, né? Que a gente até tem esse desafio de estar discipulando, ajudando. E a gente está nesse tempo, né? De discipular pessoas, né, com a visão que o Deus deu para o nosso pastor. E é interessante, né? O que você pontuou, que é essa afirmação. Não a afirmação do que a pessoa é, mas aquilo que Deus afirma que ela é, através da palavra. Entendeu? Foi o exemplo que o Vitor deu. Como Jesus, né, antes de ir
pro deserto ali para ser tentado pelo diabo, Deus ele já tinha feito uma afirmação. Ele já tinha, sabe, feito uma afirmação do seu filho. A mesma coisa somos nós, como você disse. Essa afirmação ela precisa estar colocada na nossa mente, na nossa vida, né? Enraizada mesmo. A gente até mesmo todos os dias falar para nós mesmos, olha, eu sou filho de Deus, eu sei que eu sou amado por Ele, nada vai, sabe, abalar minha fé, porque eu sei em quem tenho crido, entendeu? Coisas importantes, fundamentais. Muito bom o que você disse. Identidade é fundamental, mano. Caraca, Isso que eu ia falar. tudo é sensacional. Mano. Quando a gente faz tava até pensando agora, quando nós olhamos para um soldado, né? Eu lembro muito que eu tinha um primo militar, aí ele tinha aquela codificação, né? Sim, do militar, eu gostava muito de brincar com aquilo. Você vê, militar, você vê policial, qualquer militar, tem sempre o tipo de sangue, o nome, né? Tem toda uma identificação. O militar, ele sabe quem ele é, ele sabe a autoridade que carrega, tem a consciência do militar de quem ele é, de quem a força que ele representa, né? Isso é importante. Falar algo, Júlia? Não, eu falei que eu tenho muita experiência nisso. Principalmente porque gente, peraí, rapidinho. Só libera o microfone quando tu falar, porque fica uma barulheira. Eu acho que é na televisão da Aline. Ali. TV da Aline. Aline, muta seu microfone. Só pô. Só deixa, não tem problema não. Aí tu escuta. Aí, como eu tava falando, né? E eu sou muito atacada com a minha identidade, né? Como foi dito. Teve uma semana, assim que a gente entrou, né, nessa quarentena, o Júnior sabe, né? Que eu me desentendi com a minha mãe. E aí eu sabia que eu precisava liberar perdão para ela, né? E aí, cara, o inimigo aproveitou para mexer na minha identidade, né? E foi justamente após a semana que eu tinha subido num púlpito para falar, para compartilhar. E aí eu fui muito, né, inocente, né? Eu tava acreditando que não era mais para pregar a palavra, que não era mais para compartilhar nada, porque realmente eu era uma hipócrita que errava, que, sabe, e realmente ele mexe na nossa identidade, né? De que nós não somos bons o suficiente, e nós não realmente somos, né? Mas que Deus não nos capacita, que por a gente pecar, nós não podemos falar, e que nós não merecemos arrependimento, que nós não merecemos o perdão, sabe? E aí foi incrível que eu entendi que eu tava passando por isso, e eu falei, não, então eu tenho que pedir perdão para minha mãe logo. E aí no momento que eu pedi perdão, pronto, acabou. Sabe? Desapareceu. É na hora. Desapareceu toda a condenação, desapareceu a acusação, desapareceu. Interessante, desculpa interromper, mas o Vitor falou uma parada muito interessante. Desculpa, eu acho que já falei, agora deveria alguém outro falar. Mas rapidão, deixa eu só pontuar algo. Fique em Não paz, vou esquecer, gente. Vitor, você disse uma coisa muito interessante. É que Cristo, ele característica, ele opõe ao diabo. Porque ele foi obediente, o diabo queria ser semelhante a Deus. Cristo era Deus, mas não tomou o fato de ser Deus, antes se humilhou. E, cara, se ele tem a oportunidade de mentir sobre a nossa identidade em Deus, sabe, ele vai fazer, para poder desmoralizar, para poder fazer a gente desacreditar daquilo que nós somos. E, mano, isso é muito interessante que você falou, até anotei aqui, porque dá um caldo. Quando eu olho coisas assim, né? É por isso que o Sabião sabe. Às vezes eu tô lendo a Bíblia, eu dou risada. Risada, gargalhada. Porque Deus tem um senso de humor, gente, terrível. Porque, olha, o diabo ele fica mais endemoniado com isso do que já é. Imagina só, Satanás, a posição que ele tinha diante de Deus, gente, a glória que ele tinha abaixo de Deus, como diz o nosso pastor, ele era o cara. A posição que ele tinha e a soberba que entrou no coração dele.
né? E sendo ele perfeito. Aí ele olha para a gente, vê a gente lascado, cheio de problema, imperfeito, e vê a gente produzindo um louvor que agrada a Deus. Olha para Cristo e vê Cristo conseguindo ser bem-sucedido em tudo aquilo que Satanás, quando tinha poder, falhou. Vê Cristo na natureza de homem, né? Tendo a natureza de homem. Cristo ali conseguindo agradar a Deus, ter uma vida que glorifique ao Pai, sabe, sendo filho de Deus, se humilhou, justamente num caminho oposto que Satanás teve. Ele fica maluco. Deus, ele vem por uns caminhos que a gente fica, meu Deus, isso é senso de humor, gente. Verdade. Uma coisa que é muito interessante é que Satanás, ele tem uma arma, mas é uma arma que não prevalece. A arma que ele usa é a mentira. É a única arma que ele tem, mas ele pode usar de várias formas, mas é única. Então, quando a gente vem com a verdade, vem com a palavra, essa arma ela não prevalece, porque a mentira ela não prevalece sobre a verdade. Então, a gente também precisa ter isso na nossa consciência. Satanás, ele tem a arma dele, mas por isso que a gente tem que estar sempre cingido, né, com o escudo, com a espada. Por quê? Porque ele vai atacar, mas mesmo assim não vai surtir efeito quando a gente entende, né, a arma que a gente tem, como a gente usa essa arma, quais os efeitos que essa arma produz na nossa vida. Isso que a gente também precisa ter na nossa mente. O Teuso, que a Júlia falou ali, só para complementar, Júlia, é interessante. Eu já sofri muito isso. Eu era perfeccionista. Eu não sei se você já foi perfeccionista, mas eu era um cara que, irmão, Sempre. Se uma coisinha, acabou. Sou o mais desgraçado do mundo, acabou, entende? Como que Deus me concedeu de melhorar isso aí? Foi quando troquei o perfeccionismo pela excelência. O perfeccionismo, o perfeccionista, o mínimo de erro, ele já se acusa. O que faz por excelência, não. Por mais que dê alguma coisa errada, ele tem a consciência, mentalidade de que ele fez o melhor que pôde. E uma coisa interessante, para você que está aí, você vai crescer bastante no ministério, em nome de Jesus, isso aí você eu creio que você já está aprendendo. Para a gente que tem, como nós aqui temos uma vocação em Deus ministerial, Satanás, ele nunca vai apontar pecados grandes, coisas grandes que nós erramos. Ele sempre vai buscar coisinha, entendeu? Coisa que, às vezes, é bem pequena, mas ele vai aumentar aquilo na sua mente a ponto que a gente vai começar a pensar, não sou eu, não é Cristo em mim, sou eu, então o meu erro vai me afastar dele, aí nos esquecemos do amor dele que está sobre nós, aí a gente entra numa crise de identidade, nisso ele vem, acabou, faz a ruaça. Foi o que você fez, peça logo perdão, fica livre e chumbo nele. Não, mas foi o que eu te falei, né? Foi eu ir até ela, e assim, às vezes a gente acha que não errou, né? Espera o perdão da outra pessoa. Mas eu sabia que, como cristã, né, independente de qualquer coisa, eu deveria ir e deveria pedir perdão, né? E foi eu pedir perdão que a condenação ela foi embora, sabe? E aí eu me liguei, cara, eu preciso entender mais pelas batalhas. Eu reparei, na verdade, né, que eu precisava aprender mais pelas batalhas que eu passava e como o diabo trabalhava na minha mente. Então foi um aprendizado. Foi mesmo. Muito bom. Luta. Alguém quer pontuar? Tânia, Karen? Eu gostaria de falar uma coisinha, só não sei se vocês estão me ouvindo. Eita. Sim. Vai, Tati. Isso. Estão me ouvindo bem? Sim. É só duas coisinhas. É porque eu fui criada na igreja, né? Só que eu sempre tive contato com dois extremos. Um extremo é aquele que levava essa questão de batalha espiritual de uma forma muito, digamos, mística. E acabava extrapolando as coisas de forma que muita gente acabava desacreditando naquilo. E o outro extremo é aquelas pessoas que achavam que isso não existia, que é tudo uma simbologia, que é tudo metafórico. Só que conforme você vai vivendo a sua vida genuína com Deus e você vai lendo a palavra com sinceridade, você vai percebendo que não tem como você simplesmente ignorar essa questão de batalha espiritual. Não tem como você simplesmente fazer de conta que não acontece, que não existe.
Só que isso que eu tô falando é mais um conselho, porque às vezes pode ter muita gente que acha isso tudo muito um pouco demais para poder assimilar, para poder processar. Deus vai abrir o nosso entendimento conforme a medida da fé que cada um pode suportar daquele conhecimento. Então, aos poucos, eu coloquei isso diante de Deus no sentido, tipo assim, Deus, eu preciso aprender sobre isso, mas eu não sei por onde começar. E é incrível que quando você se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, de sinceridade, que Deus vai abrindo as portas do conhecimento para você e vai te colocando pessoas no caminho para te guiar pelo lugar certo, fazendo com que chegue o conhecimento a você através de reuniões como essa, através de livros. E um livro que me ajudou muito, que eu li, acho que foi ano passado, se não me engano, o ano retrasado, é um livro do C.S. Lewis, que eu gosto muito, que chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Gente, se vocês puderem ler esse livro, leiam esse livro, Tô sério, doido a por mente de esse livro. vocês, sério, gente, lê esse livro, a mente de vocês vai explodir, assim, de tanta coisa que vai ficar claro, que antes estava tão oculto, e ele, engraçado que ele não fala nada de, tipo assim, de muito profundo, que muitas pessoas não podem entender. Ele fala das batalhas que cada um sofre, seja uma pessoa, um líder ministerial, seja uma pessoa que fica dentro de casa, coisas que todo mundo sofre, mas que são cruciais para a gente viver essa vida e vencer essas batalhas que a gente passa. E uma outra coisa que eu queria falar também, que vai ser coisa rápida, que é uma passagem que você falou, Vitor, que aquela que os discípulos de Jesus são questionados pelo fato deles não jejuarem. Essa palavra também já me trouxe. Eu sempre ficava muito intrigada com essa passagem, porque eu também não entendia. Mas além dessa aplicação que você falou, que foi perfeita, eu pensei em uma também, porque Jesus fala que a ausência dele gera o motivo do jejum. Que eu acho que essa passagem tem uma aplicação quase que, digamos, escatológica, sabe? O fato de a gente estar jejuando pela volta dele. Porque quando a gente jejua, geralmente a gente pensa nessas nossas batalhas da vida. E quando a gente pede pela volta dele, não pela segunda vinda dele, mas pela vinda do reino dele naquela situação pela qual estamos jejuando. E o Anelando a reino presença dele, de como Cristo. diz o apóstolo, exatamente, e como diz o apóstolo Paulo, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então é como se a gente estivesse trazendo esses princípios para essas situações da nossa vida. Então, para que quando a gente estiver jejuando, a gente pensar nessas duas questões, de trazer o reino dele nessa nossa situação e também clamar pela volta dele, que é quase que, entre aspas, um pedido de apressar a vinda dele, é como vamos colocar nesse sentido. Que eu acho que é uma coisa que eu parei para pensar que eu não estava fazendo, esse clamor pela vinda de Jesus. Tipo assim, a gente sabe que ele vai voltar, mas será que a gente tem clamado e sentido as dores disso, da ausência dele no mundo? É uma coisa que eu parei para pensar. É isso. Isso aí foi por isso que eu estava pedindo direção a Deus. Falei, Jesus, preciso de um texto-chave para fechar. E esse texto de 1 Coríntios 15, né, que a gente, na intercessão, a gente batalha tanto, e as nossas próprias batalhas, e a batalha do outro, nem o intercessor tem aquilo. A gente fala assim, não vou entrar não, Jesus, não me manda prova hoje, mas a gente acaba entrando, porque a gente tem esse um amor monte de pelo guerra, próximo, né? é um monte de guerra. Sim. Aí a gente se perde, a gente fica, meu Deus, isso nunca vai acabar. Não, a gente precisa ter a convicção de que um dia vai acabar, de que Cristo vai voltar. Exatamente. Entendeu? Essa certeza você falou muito bem aí. Falou muito bem, parabéns. Verdade. Muito bom. Boa colocação, Tati. Mais alguém quer apontar alguma coisa? Daqui a pouco a gente vai estar finalizando. Ô, Teus, só uma coisinha. Sim. Eu sempre lembro de Eva, que o que fez ela comer o fruto foi justamente o diabo ter atacado a identidade dela, né? Deus falou para eles obedecerem, não comerem da árvore, e o diabo chegou com aquele empoderamento diabólico, né? Vai lá, come a fruta, você pode, você é digna, você é poderosa. E aí ela foi no meio daquela subversão e foi lá e comeu, né? E o que levou ela a isso foi justamente uma subversão na identidade dela. Então, é uma coisa realmente muito importante na batalha espiritual. Olha aí, Sabiel. Eu vejo que faz toda a diferença, sabe? Só isso mesmo. Muito bom, meu filho. Pô, só tem top aqui, cara. Vocês são Tem demais. Rabi. Já não, esses Rabi estudos não. são pregações que a gente tira, né, para vários dias. Muito bom. Sabião, Karen, Tânia, Aline. Hoje eu só tô recebendo, velho. Só recebendo?
Que isso, Barão. Então, vou falar que uma coisa muito, muito interessante que a gente percebe é que, pelo menos para mim, quando eu lia o Velho Testamento, né, tu não percebe muito, às vezes, a presença de Satanás diretamente, né? Mas tem horas que você, né, Vitor, tu não precisa nem, como você falou aí, é uma coisa muito sutil. Às vezes ele nem está mencionado no texto, mas assim, você entendendo toda a Bíblia, todo o peso do Novo Testamento e o discernimento, você entende que tem questões que ele está por trás, cara. Mesmo sem menção. Aquela questão de Esther, aquele cara que queria exterminar os judeus. Verdade. Você vê que é um levante, né, de Satanás, sabe? Até mesmo de Faraó, querer matar todas as crianças. Então, tu vê, é muito interessante isso. Tu vê como é que até no texto bíblico é sutil, né? Você precisa de discernimento para entender. Mas isso aí, eu sabia, é interessante. Uma coisa que Deus eu coloquei hoje nesse estudo. Uma coisa que Deus me chamou a atenção não é apologia, acho que já é a quarta vez que eu falo isso hoje. Mas o poder de influência que o inimigo tem, que você vê, porque você pega os líderes que influenciam, ele só pega líder. Amã contra Esther, Herodes, Faraó, reis. Ele tem um poder de persuasão. Isso que a gente tem que estar com, como fez com Eva, como o Atirson falou, um poder de persuasão, de influência. Muito grande, né? Como ele tentou fazer com Cristo, sugestivo na necessidade da carne. E fora que Satanás ele gosta de também influenciar as autoridades, né? A gente vê os próprios reis, né, da Pérsia, a Síria, eram homens, né, cruéis, que eram usados por Satanás para roubar a identidade do povo, para massacrar o povo, para escravizar o povo.